Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em mais um vlog de lançamento. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro. Agora já são quase 9 horas da noite. Eu ia começar a gravar esse vlog hoje mais cedo, mas acabou não dando tempo. Fiquei fazendo outras coisas no período da tarde e agora eu sentei para ler. Eu tava lendo o livro da minha leitura coletiva do mês, que é O Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Tá muito legal, gente. Fica aqui a dica. Eu gravei um reel agora há pouco pro Instagram e aí acabei ficando por aqui já. E vou começar a ler o lançamento do mês. Se vocês assistiram o vídeo da TBR em que meu marido escolheu as minhas leituras, pelo menos metade das minhas leituras do mês, vocês já sabem qual é, porque ele fez até unboxing, ele escolheu o livro lançamento que eu vou gravar esse vlog e gravou até um unboxing nesse vídeo porque ele deixou guardado para eu não saber que livro que era. E se vocês já assistiram, vocês sabem qual é, mas para quem não sabe, é Garota Esquecida da Karen Slaughter. É um lançamento da HarperCollins. Foi, acho que lançou no finalzinho de agosto, se não me engano, depois do dia 20, algo próximo dessa data. E eu tô muito curiosa, gente. Nesse vídeo tem as minhas reações assistindo ao vídeo que ele gravou escolhendo os livros, né? E quando eu vi que era esse livro aqui, eu fiquei super contente que eu li um livro da autora nesse ano. O primeiro contato que eu tive com a autora foi nesse ano e eu gostei bastante, que foi com Flores Partidas. Então eu tava com muita vontade de ler outro livro dela. Então eu gostei muito da escolha dele. E conforme ele lia aqui atrás a sinopse no vídeo, eu me dei conta de que eu teria que ler um livro antes, porque eu tenho esse toque. Sempre que eu vejo que fala de um personagem cuja história começa em outro livro, ou que é uma continuação, enfim, eu gosto sempre de me inteirar e ler o anterior primeiro, né? E aqui eu vi, aqui fala, a autora traz revelações terríveis sobre o passado de Andrea Oliver, protagonista de Ninguém Pode Saber, que é outro livro da autora. Então, eu comprei e li Ninguém Pode Saber, da autora. Terminei na sexta-feira e gostei bastante desse livro. Então a minha curiosidade por esse daqui só aumentou. Tem inclusive uma série na Netflix com o mesmo nome, Ninguém Pode Saber, que eu assisti nesse fim de semana com meu marido. Eu achei muito boa, apesar de eu achar que não tem a essência da trama aqui da história. Porque a Karen Slaughter, ela sempre coloca algum assunto, algum detalhe um pouco mais pesado. Deu para perceber lendo só um livro dela e ouvindo as opiniões de outras pessoas que leram outros livros. Eu senti isso quando li Flores Partidas e quando eu li esse daqui também. Aqui fala muito de abuso, abuso de todas as formas, principalmente o abuso emocional, o psicológico. Uma das personagens aqui sofre esse abuso. E isso é uma coisa muito importante aqui nesse livro. E que na série da Netflix, para quem leu, consegue até enxergar. Mas para quem não leu, pode ser que passe batido, sabe? Então eu achei que faltou um pouquinho da essência do livro aqui na série, mas é muito boa. Recomendo os dois para vocês, o livro e a série. E agora então, esse livro aqui, lançamento, vai trazer novamente a protagonista de lá, que é a Andrea Oliver, e que no finalzinho do livro tem um trecho em que um policial comenta que ela reagiu tão bem ao caso, investigou tão bem a situação, que ela se daria bem sendo detetive, trabalhando na polícia.
E aqui na sinopse a gente vê logo no início falando: recém-formada, a delegada Andrea Oliver é designada para Longview Beach para proteger a juíza Vaughan de possíveis ameaças de morte, mas a cidade esconde mais tragédias do que ela poderia imaginar. Então aqui a gente vai ver a Andrea nesse caso, investigando o que acontece com essa juíza, mas também, como fala aqui embaixo, o livro vai trazer revelações sobre o passado da Andrea. Então acho que talvez vai entrar novamente um pouco naquele livro. Mais um motivo de eu ter lido aquele livro antes. Não tenho certeza, é a minha opinião, né? Eu acho que vai envolver um pouco os personagens aqui, principalmente a mãe dela, porque em Ninguém Pode Saber, a mãe dela é uma personagem muito importante na trama. Então pode ser que volte, né, aqui para esse livro, não sei. Aqui, deixa eu ver quantas páginas tem. 396 páginas. Aquele outro tinha um pouco mais de 400, mas a escrita da autora e a história que ela cria é tão boa, são tão boas, tanto a escrita quanto a história, que a gente se prende muito. Então, mesmo que seja próximo de 400, eu imagino que eu não vou demorar tanto para concluir a leitura. Eu sempre falo isso, né? Nos começos dos vlogs. Mas quando eu gosto muito da trama e principalmente quando é suspense, se me deixa intrigada, eu consumo muito rápido. Vocês já tiveram algum contato com a autora? Já leram algum livro dela? Inclusive esse, Ninguém Pode Saber. Já leram ou já assistiram a série na Netflix? Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Se vocês já leram, qual que você leu e o que vocês acharam, que eu vou adorar saber. Então, bora lá. Já estou aqui com o meu diário de leitura em mãos. Eu sempre comento sobre ele aqui. Eu vejo que muitas pessoas ficam curiosas sobre ele e sobre como eu utilizo. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo como eu organizo as minhas leituras e lá eu mostro um pouco, com detalhes, o meu diário. Eu comento um pouco sobre as partes dele. Mas eu tô com uma ideia de gravar outro vídeo aqui, porque eu tô com novos hábitos. Então, eu acho que vale a pena eu trazer aqui para vocês, para comentar com vocês sobre esses novos hábitos. Então, bora lá, que eu vou aqui anotar já as principais informações sobre o livro, como eu já mostrei para vocês antes, nessa parte aqui do diário, que é a primeira coisa que eu faço quando eu inicio uma nova leitura. Prontinho, informações anotadas. Agora eu vou registrar lá no Scooby. Vocês fazem esse registro no aplicativo Scooby? No mês passado, eu tava deixando um pouco de lado, eu acabei deixando sem fazer esses registros, me deixei um pouco para trás, mas eu tô tentando atualizar de novo. Então acho que eu quase já coloquei todas as leituras que eu fiz. Ó, como eu já mostrei para vocês antes, eu gosto de fazer usar esse tempo de leitura aqui do aplicativo para ter uma ideia de quanto tempo eu posso levar para ler o livro. Então, bora lá começar e eu vou soltar o play. Gente, eu li por pouco mais de 26 minutos e aí aqui no Scooby, ó, deu que eu vou concluir em 13 horas e 26 minutos, uma média de 30 páginas por hora. E eu tô na página 20. Até agora, o que deu pra perceber. A história ela tá sendo narrada pela personagem Emily Vogue. Eu não sei se provavelmente essa que vai ser a juíza que a Andrea vai ter que proteger lá mais pra frente. Porque a história começa aqui
Em 1982, 17 de abril de 1982. Então, esse começo eu acho que é pra gente conhecer um pouco melhor a personagem. Aqui que eu acho que vai ser explicado um pouco melhor do que talvez, né, uma justificativa do que talvez aconteça no futuro. Mas aqui a Emily, ela tem quase 18 anos, ela tá grávida de 4 meses, pelo que deu a entender. E essa gravidez, ela foi inesperada. Eu estou suspeitando de que seja de um professor chamado Jim, porque nesse primeiro capítulo, a Emily, ela tá saindo às escondidas de casa para ir no baile de formatura do colégio e encontra com esse professor, com o Jim, e eles têm uma discussão em que ele joga algumas coisas na cara dela, ela joga na cara dele. Então, não sei, me deu a entender que talvez o bebê possa ser dele. E uma coisa também que já deu para perceber é que talvez aqui também, mais uma vez, a autora vai trazer um pouco de violência e o abuso como tema. Eu tô suspeitando disso, porque a avó, no comecinho da história, aparece com o pulso com uma marca. Depois o pai dela, o pai da Emily, a segura forte pelo pulso na cozinha. E ela fala que o pai não é um bom pai. E depois, quando ela encontra com esse Jim na rua, ele também é bem agressivo. Segura forte também esse pulso e a pressiona no carro, grita com ela. Então, eu acho que só por esse comecinho, acredito que vai também ter abuso como tema nessa história. E por causa da gravidez, o que deu a entender é que ela está sendo mal vista pelas pessoas, tanto dentro de casa quanto no colégio. Ela foi expulsa do colégio. O seu grupo de amigos se afastou. Eu não entendi ainda o motivo pelo qual esses amigos se afastaram dela. Então é uma coisa que também não dá para entender por que ela tá indo nesse baile de formatura se ninguém tá esperando por ela, os amigos deram as costas para ela foi expulsa do colégio. Então não acho que vai sair coisa boa dessa ida, porque ela tá indo às escondidas, né? O pai proibiu ela de ir. E outra coisa também é que durante essa discussão com o Jim na rua, ele fala para ela que a mãe dela está sendo investigada. E então é uma incógnita aqui, um mistério de por que será que a mãe está sendo investigada. Então esse comecinho, essas primeiras 20 páginas já deu para tirar algumas conclusões e pescar algumas coisas que estão acontecendo aqui na história. Eu vou ler mais um pouco ainda agora à noite antes de dormir, mas eu vou fazer uma pausa agora que eu vou comer um lanchinho e depois eu retorno e leio mais um pouco. Pronto, lanche tomado, tô aqui tomando um chazinho de gengibre, limão e mel. Acho muito gostoso esse chá. E eu tava aqui, gente, enquanto eu comia esse lanchinho, eu tava assistindo Canta Comigo, acho que esse é o nome do programa, que eu descobri recentemente. Eu não conhecia esse programa, ele é apresentado pelo Rodrigo Faro. Eu não tenho certeza se ele passa na Record. Eu sei que eu descobri que ele tem na Netflix uma temporada, e eu tava assistindo o terceiro episódio, e eu gosto bastante desses programas de música, de talentos como Britain's Got Talent, The X Factor, American's Got Talent. Eu gosto desses programas. E eu tava assistindo o terceiro episódio, me emocionei com uma pessoa que tava cantando lá. Vocês gostam desse tipo de programa? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então, bora lá continuar a nossa leitura de Garota Esquecida. Já tô aqui, ó, com o meu fone, porque eu vou colocar aqui o Pomodoro. Como eu falei para vocês, eu gosto de usar essa técnica, eu tô gostando de fazer aqueles 25 minutos de leitura corrida e fazer umas pequenas pausas
Então, eu vou ler por mais ou menos 2 horas seguidas agora, até terminar aqui. Eu encontrei esse vídeo aqui no YouTube que chama Study at Hogwarts, que é um Pomodoro do Harry Potter. E já faz direitinho a separação dos 25 minutos, tocando um sonzinho assim de chuva, de folha, assim, livro folheando, a caneta tinteira escrevendo, acho bem legal. E depois começa uma musiquinha bem baixinha para mostrar que chegou a pausa dos 5 minutos. Teve uma pessoa num dos vídeos que eu falei sobre essa técnica do Pomodoro que me indicou, que falou que tinha esse vídeo aqui no YouTube do Harry Potter. E eu logo fui procurar, achei demais esses vídeos que já estão prontinhos. Aqui tá falando Study at Hogwarts, Pomodoro, ASMR mais Music Breaks. Muito legal. Eu vou deixar qualquer coisa o link aqui embaixo no box de descrição para quem curtir a ideia. Então, bora lá. Vou colocar o fone e vou. Então, como tem a duração de 2 horas, eu vou falar sobre o que eu li hoje só amanhã, porque vai ficar tarde depois para eu voltar a conversar com vocês. Nesse intervalo, meu marido também provavelmente já vai vir aqui deitar. Então, amanhã eu volto para conversar sobre o que eu li hoje. Oi, gente! Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro. Estou aqui sentada no chão, organizando os livros que eu tirei da estante para gravar um vídeo que eu pretendo que entre no canal ainda amanhã, que é sobre o Stephen King. Bom, não tem problema eu falar, porque quando sair o vlog já vai ter saído esse vídeo no canal, então não é um spoiler, mas eu queria aproveitar que eu tô aqui organizando e comentar um pouco com vocês sobre o que eu li ontem. Ontem eu cheguei até a página 76 do livro. Tô gostando bastante, gente. E eu já adianto para vocês que é necessário, sim, ter lido o livro Ninguém Pode Saber, porque eu achei que fosse uma espécie de... que falaria um pouco sobre a vida da Andrea, lógico que tá escrito na sinopse, né? Que novas coisas sobre a sua vida seriam descobertas. Mas eu não achei que fosse pegar tanto do outro livro. A gente precisa da base do outro livro para ler esse daqui, para entender um pouco sobre sua família, sobre o porquê dela estar investigando isso, qual o interesse dela nessa proteção da juíza, como que ela chegou nesse caso. Então é super importante ler esse outro livro antes de ler esse lançamento. Eu recomendo muito.
isso pra vocês. E provavelmente o grande vilão, digamos assim, do primeiro livro vai se tornar um personagem super importante nesse também. No final do outro livro, ele terminou, ele estava preso, mas agora pode ser que ele seja livre e ela quer fazer de tudo para que isso não aconteça. Na parte que eu li antes de dormir, ela estava se estava se tornando delegada, né? O primeiro capítulo já é a sua formatura e pelo que deu para ver, os seus pais não gostaram muito dessa ideia dela ter se tornado delegada. Isso pelo que aconteceu com eles no outro livro. Então, a gente vê que o relacionamento dela com a mãe não tá de todo estabilizado. Como o outro livro terminou, parecia que tinha ficado tudo tranquilo, mas não é bem assim. Mas dá pra enxergar uma evolução na personagem, na Andrea. No primeiro livro tinha momentos que eu até ficava assim nervosa, porque a Andrea muitas vezes não tinha atitude, não conseguia se expressar direito. A pessoa fazia uma pergunta para ela e ela não conseguia responder, não conseguia falar. E agora ela tá mais evoluída. Dá pra ver que tudo que ela passou no outro livro, ela conseguiu evoluir, conseguiu aprender bastante coisa. Tá uma pessoa mais ligeira, sabe? Então é legal ver isso nela. Tá muito legal ver o relacionamento dela com um personagem masculino que apareceu no livro anterior. Ele retorna agora no começo. Vamos ver como é que vai ser a participação dele no decorrer do livro. Mas tá bem engraçado e tô gostando dessa parte. E tô torcendo pros dois como um casal. Vamos ver se vai se concretizar. E então, a sua primeira investigação, como eu disse, como delegada, na verdade, não é nem investigação. O papel dela, na verdade, é proteger essa juíza. E já adiantando, eu tinha falado que eu achava que a juíza seria a Emily, né? E na verdade não, a juíza é a mãe da Emily. Essa é a pessoa que a Andrea tem que proteger no tempo presente. Porque a gente leu na primeira parte, né, no prólogo, sobre o que estava acontecendo com a Emily. Mas agora a gente já tem uma narrativa feita pela Andrea e ela vai começar a fazer esse serviço de proteção à juíza. E em meio a esse serviço, ela vai investigar por conta própria, vai fazer uma investigação por conta própria, que eu não sei se eu posso falar muito a respeito, porque seria um spoiler pro outro livro, né? Mas tem a ver com essa pessoa que está presa, que eu falei, com esse homem que está preso, que pode ser liberado. Então ela quer fazer essa investigação por conta para evitar que ele seja solto. Só que pelo que deu a entender, essa investigação vai ser meio que por baixo dos panos e ela já mentiu para algumas pessoas e eu acho que isso só vai virar uma bola de neve, sabe? Mas vamos lá, vamos torcer para que ela consiga. Então eu tô gostando bastante dessa história. Não tô surpresa pela escrita da autora estar me prendendo. Eu li 56 páginas, porque da última vez que eu falei com vocês eu tava na página 20. Eu li 56 páginas sem sentir. A vontade era de continuar, mas já tava dando 2 horas da manhã, gente, ontem quando eu parei. Meu marido já tava dormindo do meu lado. Então, eu tive que parar para dormir. E eu ainda não consegui pegar no livro hoje. Agora já tá até tarde, já são mais de 5 horas. Eu terminei de gravar um vídeo pro canal sobre o Stephen King que eu falei. E tava aqui organizando a bagunça que ficou depois da gravação. E ainda vou fazer um conteúdo pro Instagram. Depois eu vou começar a edição desse vídeo do Stephen King. Então eu acredito que eu só vá pegar no livro bem tarde. Mas eu vim atualizar vocês então sobre o que eu tô achando da leitura.
Oi, gente. Hoje é dia 21 de setembro, quarta-feira. Ontem eu acabei não lendo nada. Eu comentei com vocês sobre o que eu tinha lido na segunda-feira à noite. E ontem eu não consegui pegar no livro, porque eu contei pra vocês que eu ia editar ainda um vídeo de hoje. E acabou que na hora que eu fui fazer a thumbnail pro vídeo, não sei o que estava acontecendo, eu precisei atualizar o notebook. E isso levou muito tempo e acabou ficando muito tarde e não consegui ler. Mas agora são 6h57 da noite e eu vou retomar então a leitura a partir de agora. Vou fazer daquele jeito, vou ligar aqui no YouTube aquele vídeo lá para usar a técnica Pomodoro. E depois que acabar o vídeo, que leva em torno de 2 horas, aí eu volto para comentar sobre o que eu li. Gente, agora são 9h09. Terminei aqui o vídeo do Pomodoro do Harry Potter. E tô na página 124. E, gente, tá muito boa a história. A história fica intercalando a narrativa entre a Andrea no presente e a Emily no passado. E isso eu acho muito legal porque a gente fica mais próxima das duas personagens e entende melhor o que aconteceu com a Emily, né? E lembra que eu falei que eu achava que aquele professor fosse o pai da criança que a Emily estava esperando? Que na hora que eles discutiram ali na rua, eu achava que ele poderia tê-la engravidado, mas agora eu acredito que ela tenha sido estuprada. Tudo indica que foi um estupro. E mais uma vez, então, a autora colocando aqui temas sérios e um pouco de violência, abuso, agressividade. Tem até uma cena aqui que, nossa, foi assim, me incomodou muito, porque a Emily, quando ela começa a desconfiar da gravidez, porque ela tá passando mal, e por isso que eu acho que ela foi estuprada, porque ela começa a pensar que ela nunca tinha feito nada com ninguém. Então, aqueles enjoos, aquilo que ela estava sentindo não poderia ser gravidez. E quando ela vai até o médico para fazer o exame, tentar conversar com o médico é super estúpido. Lembrando que aqui, né, na época da Emily, era a década de 80, então ele foi todo grosso, julgando ela, nem quis ouvi-la, já colocando a culpa nela. E nossa, assim, palavras bem incômodas. Ele falava que
Ah, se ela tivesse fechado a perna, aquilo não teria acontecido, sabe? Esse nível foram as palavras dele. E essa parte foi bem assim difícil, intragável de ler. Então eu acredito que sim, ela tenha sido estuprada. Agora resta saber quem fez isso, né? Então eu tô gostando bastante, gente, do livro. Essa coisa de ir e voltar no presente e no passado tá bem interessante. Foi assim, Ninguém Pode Saber, e tá se repetindo nesse livro aqui. E eu pretendo continuar a leitura hoje ainda, mas eu vou fazer uma pausa, vou tomar uma sopinha, porque esfriou agora à noite, tava mais quentinho de manhã, mas agora já esfriou. Eu até troquei a blusa que eu tava, vocês devem ter percebido. E até coloquei aqui, não sei se vai dar pra ver, mas eu tô com uma mantinha, uma coxa aqui nas pernas, e a Mia aqui, ó, me esquentando, ela aqui. Linda. Então, eu vou fazer uma pausa agora pra tomar sopa e aí eu venho fazer mais uma etapa, mais uma vez o vídeo da técnica Pomodoro por mais 2 horas pra ver até onde eu chego. Eu tava na página 77 quando eu comecei. Eu tava na página 77, então eu li quase 50 páginas durante esse período. Então eu espero ler mais uma vez, no mínimo umas 50. E aí eu vou me aproximando. Deixa eu lembrar quantas páginas tinha mesmo o livro. 396. Então, mais um pouco mais de 50 páginas eu chego na metade do livro já. Ela tinha descido. E só que aí fez sinal na luz. E alguns aparelhos fizeram barulho, né? De ligando, desligando. Aí eu falei aqui em outro vídeo, ela morre de medo desses sons. Tá chovendo lá fora. Tomara que não acabe a luz, senão não vou conseguir continuar gravar por hoje. Mas então bora lá, deixa eu lá tomar minha sopa e depois retomo a leitura. Bom dia, gente. Quer dizer, bom dia pra mim, né? Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro. Agora são um pouco mais de 11 horas da manhã e eu já vim aqui pro quarto para ver se eu retomo a leitura. Eu quero muito terminar de ler o livro hoje. Eu ontem, depois que eu conversei com vocês, cheguei na página 188 e agora não dá para falar muito sobre o que está acontecendo na história, porque aí eu entregaria demais a história para vocês, seria spoiler, mas eu posso falar o que eu tô sentindo, gente. Nossa, incomoda demais esse comportamento das pessoas diante do que tá acontecendo com a personagem Emily. Aparentemente, como eu falei pra vocês, eu suspeito que ela tenha sido estuprada, mas a gente acho que só vai acabar descobrindo isso mais pro final do livro, se realmente ela foi, o que aconteceu, quem fez. Mas o que tá me incomodando
são as pessoas culpando ela. Eu falei pra vocês, né, que ela foi no médico, o médico foi super estúpido, grosso com ela. E estava escrito no começo do livro, que eu até comentei com vocês, que os amigos se distanciaram dela. Eu ainda não descobri o motivo que fizeram esses amigos se distanciarem. E no que eu li ontem, depois da janta, foi a reação dos pais quando descobriram. E foi muito incômodo, porque a gente vê que a personagem tá ali sem entender, passando por uma situação bem delicada, e os próprios pais caindo em cima dela, falando como você deixou isso acontecer. Foi muito difícil ler esse capítulo. E a gente vê o que infelizmente acontece na realidade, que diante de todo esse comportamento das pessoas ao redor dela, ela acaba se culpando. Ela acha que o que aconteceu foi por alguma coisa que ela fez de errado, sabe? E aí isso, né, incomoda bastante. Mas, enfim, tô gostando muito da história. Vou retomar agora daquele mesmo jeito. Vou ligar lá o vídeo aqui no YouTube para fazer o Pomodoro. E depois de 2 horas, ou talvez um pouco mais, porque eu vou fazer uma pausa para almoçar, aí eu retorno com as novidades para vocês. Gente, fiz uma pausa, fiz um café com leite aqui, porque tá friozinho, até me cobri. Mesmo lá fora estando mais quentinho, tá ventando bastante e aqui dentro tá frio. Principalmente quando chega assim nessa hora, no final da tarde. Agora são 4h53, ó. E eu fiz uma pausa pro almoço, como eu falei pra vocês. E depois do almoço eu coloquei o vídeo desde o começo, por isso que demorou bastante. Então ficou mais 2 horas. Então, ó, eu tô na página 276. E, gente, tá bem legal a história. Tá bem misteriosa, assim. Tenho vários suspeitos. Uma segunda pessoa morreu. É uma garota. Ainda não tá certo se é uma garota ou se é uma mulher. E que, coincidentemente, ela tá envolvida com as mesmas pessoas que cercavam a Emily lá na década de 80. Então a Andrea agora, ela tá tanto protegendo a juíza, a mãe da Emily, como investigando o que aconteceu com a Emily no passado e agora esse novo crime, essa nova morte, que aparentemente se fala de suicídio, mas eles não estão certos disso. E mesmo se for suicídio, eles acham que há algo mais grave ali acontecendo naquele local. Eu não vou me estender para não ser spoiler, mas eu tô achando bem interessante. E se as suspeitas deles forem concretizadas, a autora colocou mais um assunto super sério, que pode ser escravidão, tráfico de mulheres. Vamos ver se confirmar essa suspeita dos delegados, que é a Andrea e o parceiro dela, o Bible. Aliás, essa é a parte... O livro ele vem carregando um peso, né? Porque, como eu falei, tem violência, eu acredito que tenha sido estupro, e agora mais esse assunto, né? Que se for verdade, né? É mais um assunto sério. Só que mesmo diante de tudo isso, ainda tem algumas partes que tem um pouco de humor, principalmente com relação a esse parceiro
da Andrea. Ele é uma pessoa mais divertida e tem uma parte lá que tem bastante humor. Então, mesmo com todo esse peso carregando aqui na história, tem umas partes mais leves. Poucas, mas tem. Então eu vou continuar agora a leitura. Como eu disse, né, estou na página 276. O livro tem 396, então faltam 120 páginas para terminar. Termino ainda hoje. Eu vou ligar mais uma vez aqui o vídeo, mais 2 horinhas, e aí venho atualizar vocês novamente. Gente, terminei de ler Garota Esquecida. E eu gostei muito do livro, gente. Vamos ver o que eu tenho a acrescentar, que eu já não tenha dito antes. É um livro bem pesado. Como vocês puderam ver ao longo do vlog, o que eu comentava. Ele aborda temas muito importantes, fortes e delicados, como bullying, como preconceito, estupro, entre outros. Tem bastante violência. É um livro que é muito violento. Então, ele não é para qualquer um. Tem personagens aqui, tem cenas que são, assim, difíceis de ler. Como você já deve ter percebido, eu comentei em outras partes. E foram várias partes, assim, que eu li e falava, gente... Mas, assim, apesar de tudo isso, a gente tem a consciência de que a autora criou uma história aqui, apesar de fictícia, e acho que essa é a parte mais difícil. É que conforme eu lia, eu imaginava que isso acontece, sabe, na realidade. Toda a parte que ela colocou aqui. A parte da personagem, como eu falei pra vocês, sendo culpada por todos pelo que aconteceu com ela e depois passando a se culpar porque ninguém estava do lado dela quando ela engravidou. E isso foi bem difícil de ler e imaginar como as garotas se sentem na realidade. Então, é um livro violento? É. Aborda temas delicados? Sim. Mas a autora retratou aqui uma coisa que acontece. Então, por isso que eu alerto quem for sensível aos temas e não gostar de ler livros assim, eu não recomendo. Já deu para perceber que a autora ela gosta de trazer esses temas mais fortes para os seus livros. Principalmente em Flores Partidas, eu senti também, que também teve bastante violência e outros temas assim. Ninguém Pode Saber, eu acho que teve mais presente o tema abuso, tanto abuso psicológico quanto abuso físico. Esse acho que foi o tema central do outro livro. E esse daqui, eu acho que foi talvez o que eu mais senti. Foi o mais pesado pra mim, não sei. Talvez por causa disso, porque era uma protagonista mulher e envolveu esse assunto delicado do estupro, e ver como as pessoas a tratavam, isso foi bastante incômodo. Mas isso tudo não para dizer que o livro é ruim. O livro é muito bom. É só para mostrar para vocês que ele tem esse peso, ele vai carregar esses temas pesados. Então, para vocês ficarem alertas. Mas a escrita da autora é ótima. Eu gosto muito da escrita dela. Apesar de ser bastante informal, trazer bastante palavrões, eu não curto muito essa ideia de narrativa, mas mesmo assim, acho que é compreensível se você for ver tudo que vai retratar no livro. Os personagens terem esse tipo de linguagem, sabe? Então dá pra entender. Aqui a Andrea, ela parece muito mais
evoluída, assim, muito mais desenvolta. Eu comentei com vocês que no livro anterior ela era muito retraída e dava agonia, porque muitas vezes a pessoa conversando com ela e ela não conseguia se expressar. Ela começava a frase assim, e não falava, sabe, reticências. E isso aconteceu muito. E assim, parecia que estava engasgada, sabe? E não conseguia. E eu acho que quando ela entrou para academia, para virar delegada, eu acho que isso ajudou muito ela. Tudo que ela aprendeu lá. Defesas corporais. Agora ela sente que ela consegue se defender sozinha, sem a necessidade de ter a mãe por trás ou qualquer outra pessoa. Então eu gostei de como a Andrea tá aqui, gostei do que a autora fez com ela. E a história é muito boa, só no final que as coisas são reveladas. E são revelações que, quando a gente pensa que vai ser só uma coisa, de repente aparece outra surpresa, outra coisa sendo revelada. Os personagens, como eu disse, muitos deles são assim intragáveis, então qualquer um ali parecia ser culpado. E se ele não fosse culpado por uma coisa, ele tinha culpa em outra, porque ali naquele grupinho não parecia ter ninguém inocente. Eram assim pessoas muito cruéis. Tinha sim os personagens que eu falei, né, que tinha partes que tinham humor, que é o parceiro dela, o Bible. O Mike também, que foi um personagem que já tinha aparecido no primeiro livro. Esses personagens eram bem legais e divertidos. As cenas que eles apareciam, muitas vezes tinha esse lado bem humorado. A história que conta sobre a proteção da juíza e sobre a Emily, que iniciou no começo, que ela engravidou e a gente tem toda uma investigação de como que ela engravidou, porque ela não se lembrava. Tudo a respeito dessa investigação foi concluída no livro. As revelações só foram feitas no final do livro, mas foram todas concluídas. Porém, a história que envolve a Andrea e a família dela e aquele personagem que eu falei no início, que estava preso e que tinha a chance de ser liberado, por isso que ela foi para esse caso de proteção à juíza e ela começou uma investigação por conta para tentar manter esse personagem preso. Esse caso não foi concluído e do modo como terminou, tem tudo para ter um terceiro livro com esses personagens. E pode ser até que a autora não se resuma somente a 3 livros. Pode ser que agora que a Andrea é uma delegada, ela crie novas histórias dela investigando novos casos, que não necessariamente envolva algo sobre a vida dela, que é o caso aqui que teve nesse livro também, que uma das investigações era sobre algo particular. Então pode ser que a autora possa escrever outros livros que seja só ela investigando um caso. Não sei, mas é uma possibilidade. Mas acredito que tenha pelo menos um próximo livro aí, porque terminou de um modo que há grandes chances. E uma coisa legal aqui no livro é que a autora ela traz referências a vários filmes e livros. Tem uma parte que um personagem fala que o outro é na vida dele um Voldemort. Eu achei isso muito legal, fazendo referência, lógico, a Harry Potter. Então, gente, eu gostei muito da trama. É um suspense cheio de mistérios e reviravoltas. Eu gosto, como eu falei, dessa característica de ir e voltar no tempo. O presente sendo narrado pela Andrea, investigando tudo isso. E o passado, lá na década de 80, sendo narrado pela Emily, que ela vai contando o que acontecia nos seus dias pra gente entender melhor e pra gente enxergar os suspeitos. Eu consegui suspeitar de vários deles, porque, como eu disse, são personagens bem ruins
então dava para suspeitar de todos eles. Mas o que eu achava mesmo que tinha feito algo, não acertei, não foi a pessoa que eu imaginei. Pela maneira como terminou o primeiro livro, não parecia que haveria uma sequência. A autora poderia ter escrito só aquele e a história fechava daquela forma e estava ok. Mas pelo modo como terminou a série da Netflix, a temporada, parecia que tinha abertura para uma continuação. Tem uma grande chance de ter uma segunda temporada. E agora, lendo esse livro, pode ser que a segunda temporada seja dessa história, que seria muito legal. Vamos aguardar então, para ver o que virá pela frente. Bom, gente, então é isso. Fica aqui a minha recomendação para o livro. É um bom thriller, mas com essas ressalvas e essas atenções que eu quis trazer aqui para vocês. Tá bom, gente? Então eu encerro esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar esses dias durante a leitura. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum livro da autora, se vocês já leram esse daqui e Ninguém Pode Saber, ou se assistiu a série da Netflix. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.